É um projeto pessoal, mas um projeto pessoal, é uma das. Isto é uma quinta, não é minha, é do Sr. Domingos que está aqui também. E eu quero-vos falar um bocadinho sobre. Isto é uma perspectiva sobre o enoturismo, está bem? É procurar transmitir-vos, é para vocês saírem um bocadinho da parte da arqueologia, da parte da legislação e passarmos para um universo completamente diferente. É isso que eu quero que vocês façam. Vamos agora migrar para um universo diferente, que é belo e distinto. E o que eu vos quero convidar é, para vocês, quero-vos convidar a virem conhecer. Eu trouxe aqui uns comandos ancestral, o Cravaz, os comandos ancestral, e o que eu quero antes de mais mostrar-vos é que vamos começar a olhar para as coisas de uma maneira diferente. O nosso objetivo aqui é dar-vos uma perspectiva sobre o vinho e sobre os espumantes que se fazem cá em Portugal. Nomeadamente, como vocês bem sabem, ali na região do Tábora Barosa. E eu quero falar convosco acerca desta quinta, que é a Quinta de Cravaz, que é situada na região do Tábora Barosa. E a região do Tábora Barosa, como vocês sabem, fica, quando vocês seguem na direção do Lamego, chegam ao Lamego e cortam na direção de São João de Tarouca, na direção de Viseu, por assim dizer, e passam nesta região do Tábora Barosa. E, curiosamente, esta região do Tábora Barosa, como vocês sabem, foi das primeiras a obter a denominação de origem dos espumantes em Portugal. Curiosamente, muita gente pensa que foi a Bairrada, mas a Bairrada começou a dedicar-se à produção de espumantes ainda no século XIX, mas só foi reconhecida como região demarcada depois desta região do Tábora Barosa. Por isso é que se considera que a região do Tábora Barosa é a primeira região do país a ter uma denominação de origem específica para os espumantes. E quando estamos a falar de espumantes, vocês certamente já devem ter provado alguns, e sabem que o espumante só pode ser espumante quando é produzido nestas regiões, e muita gente compara o espumante com o champanhe, não chama espumante, chama de champanhe. O da região de Champagne tem que ser produzido mesmo na região de Champagne, em França, mas estes seguem exatamente o mesmo método desta região de Tábora Barosa, seguem este método champanhês que foi desenvolvido em França. E foi desenvolvido em França porque esta região de Champagne era muito conhecida tem ela a Catedral de Reims, e nessa catedral era onde não eram coroados os reis, eram sagrados. Os reis em França eram sagrados, não eram coroados. Os reis eram coroados em Inglaterra e, por assim dizer, na Alemanha. Era onde eles eram coroados. Cá em Portugal, curiosamente, os reis eram aclamados. Os reis foram sempre aclamados. Começar por Dom Afonso Henriques e fizemos sempre a aclamação do rei. Fizemos coroação. Mas, como nesta região de França fazia-se a sagração do rei, sempre, de todos os reis franceses foram feitos lá, e naquela região produzia-se o champanhe, o champanhe, não se chamava champanhe, era um vinho que tinha borbulhinhas e bolhinhas, e era espumante, e então as pessoas, durante a coroação, bebiam aquele espumante, e o que é curioso é que foi ganhando uma moda e foi-se desenvolvendo técnicas também para isso contribuiu o Dom Pérignon, e também contribuiu a Veuve Clicquot, a Viúva do Clicquot, que são duas marcas de champanhe que vocês bem conhecem e certamente já provaram. Eu ainda não tive a oportunidade de provar todas, mas pronto. Mas o que importa é que ele começou a ser uma bebida de reis. E o que eu quero fazer aqui é um paralelismo com o seguinte. Esta quinta é curiosa, está localizada nesta região. E no século XII, vocês sabem perfeitamente que foi lá que os monges de Cister construíram os mosteiros de Salzedas e de São João de Tarouca. Curiosamente, o mosteiro de São João de Tarouca foi o primeiro mosteiro cisterciense da Península, o que está muito ligado também com a fundação da nacionalidade. Dom Afonso Henriques dizem que esteve lá
na altura, foi ele que decidiu, autorizou a construção deste mosteiro. E porquê que eu vos estou a mostrar esta imagem que sai? Porque esta imagem faz parte desta capela, que faz parte da Quinta de Carvalho, e só para terem ideia, os monges chegaram às margens do rio Tábua Rigorosa em 1138. Quer dizer que já nesta altura estaríamos a existir uma influência, a partir desta altura, a existir uma influência em toda a região da influência dos monges cíceros. E quem se quiser debruçar um bocadinho mais sobre o tema, também convido-os a ler o Alexandre Plano, também tem um livro que é os monges de Cister, e também o presbítero, também é o meu nome, não desfazer. O que é curioso é que, segundo a história, foram os monges de Cister que aumentaram o ponto de vinhas na região, porque elas já cá existiam, as vinhas, foram trazidas pela Romana. E a Quinta de Carvalho, o nome da quinta completa é Quinta de Carvalho, Nossa Senhora de Nazaré, em Tarouca, é disso testemunha. Esta quinta é muito antiga e, para vocês terem ideia, remonta praticamente a esta altura. E são os monges os grandes responsáveis pelo desenvolvimento da produção de vinho na região. Aqui temos a Quinta de Carvalho, Nossa Senhora de Nazaré, monta a 1221, e vocês reparem que os números aqui vão ter uma influência grande na quinta. E para vocês terem ideia, esta quinta tem aspectos que vêm desde essa altura, desde essa época, até aos dias de hoje. E aqui temos alguns exemplos. Vocês estão na mesma família durante este tempo todo, têm estado na mesma família, e tem aspectos lindíssimos, têm vistas fantásticas. E o melhor que vocês têm a saber é que a região também é deslumbrante. O que importa é que vocês vejam a parte que esta já é do século XIX, por exemplo, e esta é muito, mas muito mais antiga. Provavelmente remonta mesmo à época em que a quinta foi criada. Depois temos aspectos ainda como era uma quinta familiar, teve sempre ligações, não só à região do Tábua Rigorosa, mas também chegou a ter ligações ao Douro, por isso tinha estes requintes que faziam parte das quintas da altura. E aqui temos o que nos traz até aqui hoje. São as uvas que dão origem ao vinho, que depois dão origem a estes vinhos que nós estamos aqui a referir. Eu quero vos dizer que nesta quinta, especificamente a Quinta de Carvalho, produzem-se vinhos desde há séculos, nomeadamente os vinhos de beber, os vinhos de missa e os vinhos de festa. Agora é assim, quais são os vinhos de beber? Os vinhos de beber são os vinhos do dia a dia. Se bebem todo o dia, pronto. E os vinhos de missa, que viram aquela capela que estava antes, é a capela Nossa Senhora de Nazaré. Aquela capela, para fazer a celebração, tinha que existir um vinho específico. Era o vinho de missa. Curiosamente, o vinho de missa não era um vinho tinto, não era um vinho branco. Resultava da mistura dos dois, porque para ser o sangue de Cristo tinha que ter uma tonalidade, não podia ser muito escuro nem muito claro. Tinha que ser um vinho muito específico. E depois, e é isto que nos traz aqui hoje, porque já estamos todos a precisar também de um bocadinho de festa, são os vinhos de festa. Eu vos trago aqui hoje para vos mostrar e para vos falar um bocadinho. É sobre os vinhos de festa. E reparem que os vinhos de festa são vinhos espumantes que se obtêm após fermentar cerca de 3 semanas em Cuba. Está 3 semanas a fermentar. Só que a parte curiosa deste processo é que estes vinhos de hoje são conhecidos como Pétinat de Notre, conhecidos como Pétinat, mas tempos houve em que eram mais conhecidos como vinhos produzidos pelo método antigo ou ancestral.
O que é que eu vos quero dizer? O que é que eu vos quero demonstrar com isto? Que é, os vinhos, sejam os champanhes, sejam os espumantes, normalmente a fermentação do vinho, vocês sabem que já andaram a pisar todos, seguramente, não é? Toda a gente aqui já deve ter estado num lagar a pisar o vinho, provavelmente. O vinho, quando faz a sua fermentação, desdobra o açúcar em álcool. E normalmente os espumantes, para terem estas bolhinhas, o que é que isto dá origem? Para terem estas bolhinhas, a fermentação não acontece até ao fim. Chega antes mesmo quase de terminar a fermentação, um bocado antes, ele é engarrafado e faz a fermentação em garrafa. Isto é, termina a fermentação em garrafa. Esta é uma zona muito fria, comparando a zona de Tarouca, por exemplo, ali a zona do Douro da Régua, uma zona muito mais fria. Quer dizer que as vindimas, quando se faziam lá, em outubro, o vinho começava a fermentar. Mas como fazia muito frio, parava a fermentação, o que é que eles faziam? Engarrafavam o vinho, começava a aquecer o tempo, o que é que acontecia ao vinho? Começava a fermentar outra vez e acontecia que tinha gás. Se tinha gás, isto começou a ser, em vez de ser visto como um problema, que foi assim que fizeram na região de Champagne, em vez de ser visto como um problema, viram isto como uma oportunidade. E nós temos muito a aprender com os antigos. Temos que aprender a encarar os problemas, se calhar mais vezes como oportunidades do que como problemas. Focar-nos na solução. E foi isto que eles fizeram. Então, aqui na Quinta de Carvaz, em vez de se fazer a inoculação com leveduras que se podem comprar aí numa loja enológica, o propósito é utilizar somente leveduras indígenas. Isto é, o que são leveduras indígenas? É colocar as uvas a fermentar e vamos aproveitar as leveduras que estão à volta do vago da uva para fazer a fermentação. Não estamos a fazer, são leveduras que estão mesmo no terroir. Podemos dizer que esse vinho é um vinho autêntico em termos atuais. Ok? E qual é a principal característica? É que vai-se obter um vinho agradável, fresco e de sabores primários. Este tipo de vinho não é o espumante que vocês compram sem a publicidade, da Raposeira ou de outro qualquer. Não tem nada a ver. É uma coisa específica. É um vinho único, neste caso. E possui bolhas finas e persistentes e caracteriza-se por manifestar aromas de mar, complexos e também naturais. O que é que importa? É que vai passar 9 meses em cava e o vinho depois fica pronto para ir para o mercado. Habitualmente, aqui, durante este espaço de tempo, o que é que importa? Importa dizer que esses 9 meses são importantes, que é o tempo necessário para a festa. Transforma-se num vinho exuberante, feito com amor e para o aconchego da alma. Está bem? É importante os 9 meses. Vejam a importância também dos números, que eu gostaria, se houver aqui possibilidade de. Tinha aqui um vídeo para vos mostrar, mas como é que isto aqui? Então, não vai além. Não dá uma versão ainda. Esta é a Quinta de Carvaz, esta é a Silvia, que é uma das filhas do Domingos, está aqui connosco. Estávamos a mostrar aqui. Não sei se vocês conseguem ouvir aqui, não. Estou a ver. Esta é a partida do Domingos, que ele está, no fundo, a explicar quais são as memórias que eles têm lá. E aqui é onde eles guardam o vinho.
seu Sr. Domingos. E como podem ver, tem um arquivo, eles têm uma história brutal. Têm coisas antiquíssimas para que dão para entreter gerações. E para as pessoas se poderem perder. Eu vos disse que vocês gostam tanto de história e de histórias. E eles têm aqui também, estou a dizer que têm aqui fortes ligações ao Douro, porque existiram pessoas aqui que também foram administradoras de algumas quintas de Douro, e tinham correspondência que faziam, estavam ali na Quinta de Carvalho e faziam correspondência com outras quintas, com as quintas que já haviam. E aqui é como vocês isto vocês vão ver aqui, não vão ver hoje. Temos o dégorgement, que é aquilo que é tirar no fundo, depois de terminar a fermentação, as leveduras ficam no fundo da canica. E o que se vai fazer é tirar aquela parte do fundo onde estão as leveduras dentro da garrafa. Dégorgement. É isso, basicamente, é tirar essa parte final das leveduras que é para podermos provar o vinho. Este é aqui do Nosso Senhor, este é a capela do Nosso Senhor Nasa, vai fazer 400 anos, dentro em breve, e por dentro, só vos posso dizer que eu já lá estive e é lindíssima, e vocês perdem-se no teto, tem muitas coisas lá dentro. Relativamente agora, vocês já se devem estar a perguntar, isto tudo tem uma história longa e rica, e o importante aqui é passar de geração em geração esse conhecimento. E o Sr. Domingos está a fazer isso muito bem. Estão a ver aqui as no fundo. Elas acabaram por depositar-se, e quando fazem jogos muito, sai fora. Nós ali vamos fazendo jogos mais diferentes, eu vos quero convidar para contribuir. E para terem o tema e o lema da quinta é que cada vinho que é um luxo da natureza, e acima de tudo ter também em consideração que tem parte da responsabilidade social, responsabilidade ambiental, está toda devidamente salvaguardada. E tem vistas lindas sobre Tarouca e sobre a região de Tavra Barosa. Aqui tem as garrafas que eles têm, e esta é a surpresa que eu tenho com vocês. Esta é uma maneira diferente de fazer um dégorgement. E hoje vamos assistir a este. Espero que vocês estejam com vontade de secar, hidratar um bocadinho a vossa garganta. Esta menina em Olga é responsável pelo vinho. Está a dizer que fazem um pagamento de eletrocompensagens para depois fazerem isto. Está responsável da agronomia. Vocês estão a ver qual esta imagem toda famosa. À vossa direita fica o Museu de São João de Peru, e à vossa frente ficam as caves da Morganheira do outro lado. Estas são as vinhas de onde vêm, não tem nada a ver com o Douro, são vinhas. O solo tem sempre muita água, o solo é muito rico e tem características. Os solos são graníticos, ao contrário do Douro, que são xistosos, o xisto gravático. Aqui o solo é principalmente granítico, por isso é que o espumante é muito ácido, tem uma acidez muito interessante. Pronto. A cepagem. Diga. A cepagem. São várias. Tem malvasia fina, tem umas. A malvasia fina é a princípio tem lá, tem outras variedades, tem também um alvarinho,
também tem lá um bocadinho, que é para provar. E depois tem outras castas autóctones que estão a ser, às vezes faz-se um blend, isto é uma mistura, outras vezes fazem-se monovariedades. Vocês hoje vão ter a oportunidade de provar, acho que vão ter a oportunidade de provar uns monovarietais e provavelmente algum que seja de um blend. Mas isso já vamos ver aqui. É o logo, vocês já vão ver ali adiante. E depois aqui o que eu vos quero mostrar é, aqui para terminar, esta é a capela de Nossa Senhora de Nasa, que é, aliás, isto é aldeia, esta é a capela da aldeia, que fica dentro daqui, só para terminar. É muito engraçado. E para terminar, quero-vos mostrar, isto é a árvore dos namorados. Vocês lá fora, se tiverem oportunidade, isto é uma camoeira. Tem que ficar lá no meio, para a pessoa que mais gosta, para beber um bocadinho de espumante. Se for num dia quente, é uma maravilha. Pronto. O que eu tenho que vos dizer é, pronto, basicamente, para terminar, este aqui é o meu projeto, faça-se tudo. Agora convidá-los a passarem para a missão. Okay.